é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Felipe Marques Pinto. O Felipe é esse rapaz aqui que apareceu nesse vídeo aqui, jurando lealdade a um cara do Comando Vermelho e coisa e tal. Ou seja, ele faz parte do Comando Vermelho, que teria ido para a Ucrânia, segundo diz a Folha de São Paulo aqui, Russetti pra caramba, fazer intercâmbio. Que porcaria de intercâmbio é isso? Não tem intercâmbio nenhum, pô. O cara, de forma indevida, falsificou alguma coisa para tentar entrar no exército ucraniano, aparentemente conseguiu, mas ele fraudou alguma coisa, porque o exército ucraniano explicitamente proíbe pessoas com ligações criminais de servir o exército, né? E não é só isso não, ele tem contato direto com a Polícia Federal aqui do Brasil, então a pessoa que é procurada, que é investigada e coisa e tal, se o nome desse cara tivesse na Polícia Federal, ele jamais teria entrado lá na Ucrânia. É que aparentemente a Polícia Civil do Rio de Janeiro está dizendo que ele é investigado, mas não tinha passado nada para a Polícia Federal. Tanto é que o cara ainda saiu aqui do Brasil. Vamos entender esse caso direito aqui, por quê? Houve um problema? Houve um problema, é fato, né? A Ucrânia faz de tudo para não aceitar pessoas ligadas ao crime, porque sim, você tem essa situação da pessoa que é ligada ao crime e tenta ir para a Ucrânia para aprender a usar armas, para aprender a usar drones e coisa e tal, existe isso. Esse não é o primeiro caso, já foram pegos várias pessoas nessa situação, só que elas foram pegas, nem deu notícia. Esse cara aparentemente conseguiu furar o negócio e chegar a combater lá na Ucrânia, né? Agora, é preciso separar o problema real da russetagem. A Folha de São Paulo está dando russetagem aqui. Ah, e teria feito intercâmbio de guerra. Que porcaria de intercâmbio? Tá dizendo o quê? Que a Ucrânia mandou soldados da Ucrânia para cá para o Brasil, para o Comando Vermelho? Não, isso aqui é papo de Russetti. Os russos estão colocando essa notícia, vocês sabem, a imprensa brasileira toda está na folha de pagamento dos russos, né? E os russos estão botando esse papo de intercâmbio. Que porra de intercâmbio é isso? Não, não é intercâmbio coisa nenhuma. O cara fraudou o processo de saída, inclusive fraudando a Polícia Federal aqui do Brasil, para conseguir se alistar no exército ucraniano. O SBU, eu já passei as informações da reportagem para o SBU lá na Ucrânia, o SBU já está investigando esse caso e identificando onde é que está o cara, se ele foi encontrado lá, ele vai ser imediatamente preso e extraditado para o Brasil. E o que falhou no processo de contratação? Porque, de novo, falhou dos dois lados, tá? O SBU da Ucrânia, as Forças Armadas Ucranianas, elas estão em contato direto com a Polícia Federal do Brasil. Qualquer pessoa com ficha criminal ou com ligação com tráfico de drogas ou com qualquer outra máfia aqui no Brasil é automaticamente rejeitada lá na Ucrânia. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Carmen Lúcia, Só Pra Tiraninhos, Velho Virgem e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já falei sobre isso também no meu vídeo da Ucrânia, lá no canal Mundo e Revolução. Vocês sabem, eu todos os dias faço um vídeo sobre a situação lá na Ucrânia e comentei também sobre esse caso aqui, mas como é um caso que chamou muita atenção, saiu na mídia brasileira toda, eu achei melhor falar aqui também no Ancapso sobre essa situação, né? É um caso preocupante, eu concordo plenamente. Isso é um problema que não é de agora, desde o início da guerra, porque a Ucrânia já aceita voluntários desde o início da guerra. Há esse esforço grande do exército ucraniano em conjunto com a Polícia Federal para evitar esse tipo de coisa. Eu já fiz aqui, já mostrei para vocês o site para você se inscrever, se você quer ser voluntário na Ucrânia e coisa e tal. E evidentemente 99,9% das pessoas que fazem essa inscrição são pessoas honestas, muitos ex-policiais, muitas pessoas ligadas à polícia, muitos ex-reservistas no Brasil que querem, né, trabalhar nessa área, paga bem você trabalhar na guerra lá na Ucrânia e coisa e tal. Mas sim, existem situações em que pessoas de organizações criminosas tentam infiltrar lá na guerra para aprender a usar armas e coisa e tal. Não é intercâmbio não, pessoal da Folha. Aqui, outro pessoal falando aqui, tá vendo? Repara como é que o pessoal ganhando dinheiro da Rússia para falar desse jeito, né? Aqui, ó, polícia investiga suposto intercâmbio de membros do Comando Vermelho. Que porra de intercâmbio? Não tem intercâmbio nenhum. O cara se voluntariou de forma fraudulenta, porque ele o primeiro requisito que eles colocam lá é não ter ligação com facção criminosa, não ter antecedentes criminais. É o primeiro ponto que eles colocam ali. E proíbem dessa forma que a pessoa vá como voluntário lá para a Ucrânia, né? E veja, esse problema é um problema real, tá? Eu reconheço, a Ucrânia já está lutando contra isso desde o início da guerra. Um monte de gente já tentou entrar lá, pessoas ligadas a facções criminosas aqui no Brasil, tentaram ir para lá para aprender técnica de guerra, a Ucrânia recusa. Ela está o tempo todo em comunicação com a Polícia Federal do Brasil. Inclusive, isso é um problema também no Exército Brasileiro, tá? Não sei se vocês sabem, mas o Exército Brasileiro tem esse problema também. Por quê? Você tem o serviço militar aqui no Brasil. Se você é jovem que fez 18 anos, você vai servir o Exército. E vocês sabem, muita gente na favela quer servir o Exército.
A maior parte, mais uma vez, a maior parte das pessoas que moram na favela no Brasil são pessoas pobres, mas pessoas honestas. Então muita gente quer servir o exército porque encara isso exatamente como sendo uma maneira de você ganhar dinheiro, né? Você tem o recruta no serviço militar, ele ganha lá o salário dele, o soldo dele, e você pode eventualmente até conseguir depois. O pessoal vê isso meio que como um estágio para depois virar policial ou virar alguma outra força de segurança. Mas infelizmente também acontece, porque vocês sabem que nas favelas muitos jovens são recrutados com 14, 15 anos de idade, então quando o rapaz faz 18 anos de idade ele já está numa facção, e aí se ele não tem ficha criminal, o pessoal da favela bota ele para servir exército também, para aprender a mexer com arma, fazer mecânica de arma, né, consertar arma, esse tipo de coisa. Isso é muito valorizado pelas facções lá, então há realmente... O Exército Brasileiro também tem esse problema na hora de fazer o serviço militar aqui no Brasil, de um monte de gente, de traficantes e pessoas ligadas ao Comando Vermelho quererem entrar para servir o Exército exatamente para aprender esse tipo de coisa. E o Exército Brasileiro, a maior parte das pessoas que tentam servir sendo ligadas a facções, elas são identificadas, elas são proibidas, tá? Não é aceito no Exército Brasileiro também, da mesma forma que o Exército Ucraniano também proíbe as pessoas que são ligadas a facções e coisa e tal quando é identificado. Agora, esse pessoal fica tentando enganar, né? Eu não sei se ele usou documento falsos, o que ele fez, como é que ele conseguiu viajar, sair do Brasil, porque meramente se ele já é investigado por ser do Comando Vermelho, como é que ele pegou um avião aqui para Lisboa, né? Então isso é um problema, não tenha dúvida que isso é um problema sim, mas ao contrário de situações como os guerrilheiros da esquerda aqui ensinaram o pessoal do Comando Vermelho aqui de maneira voluntária, porque queriam ajudar eles a fazer a revolução aqui no Brasil, no caso tanto do Exército Brasileiro quanto no caso do Exército Ucraniano, existem medidas para evitar esse tipo de coisa. É aquele negócio, nem sempre consegue. Como que esse cara conseguiu chegar lá na Ucrânia, né? É uma questão realmente complicada, não sabemos exatamente como que ele chegou lá, né? Aqui a imagem que apareceu no balanço geral foi essa daqui, de um vídeo que alguém gravou e o cara falando que é do Comando Vermelho e coisa e tal, e aparentemente ele está na Ucrânia, tem outras imagens dele vestido com uniforme de guerra ucraniano, né? Então tá aqui, ó. Vou tocar um pouquinho do vídeo aqui para vocês ouvirem ele falando, mas é basicamente isso. Beleza pura, boa tarde, bom dia, boa tarde por aí, boa noite, fé em Deus, é nós mesmo, é o Comando Vermelho, puro e sem mistura. Forte abraço pro meu mano Cafu, entendeu? Eterno dono da favela da Central, na Raul Veiga, na Alcântara, entendeu? Um forte abraço para todos os irmãos aí que estão na correria aí, estão na luta do dia a dia. Esse vídeo aqui vai em homenagem pro mano Cafu, entendeu? Porque independente do que aconteça, nós somos eternos soldados dele. Independente do que aconteça, independente do que seja. Nós somos eternos soldados do Cafu. Entendeu? Seja em qual parte do mundo estivermos, nós somos. Bom, ele fala mais, ele jura lealdade ao Cafu, depois ele desmonta a arma falando que é uma arma de verdade, não sei o que lá e coisa e tal. E mostra outras imagens dele com exército, com roupa do exército ucraniano. Aqui tem as imagens aqui, ó, das viagens que ele fez. Ele foi para Lisboa. Então, já foi várias vezes para Lisboa, que em 2023, 2024, 2025, foi e voltou de Lisboa. Então isso aqui mostra, é um problema, não tenha dúvida que isso é um problema, mas veja, é um problema principalmente da Polícia Federal, né? Por que a Polícia Civil não compartilhou que esse cara é um investigado com a Polícia Federal? Se tivesse compartilhado isso, o cara não teria conseguido nem sair do Brasil. Se ele saiu do Brasil, é porque teve falha na Polícia Federal aqui do Brasil. E, de novo, o exército da Ucrânia está em contato o tempo todo com a Polícia Federal aqui no Brasil para evitar exatamente esse tipo de coisa. Então isso daqui é um problema, mas não caiam nesse papo russete de que tem um intercâmbio para querer dizer que a Ucrânia está ajudando o pessoal aqui do Brasil. Não, não está. A Ucrânia tem um programa de voluntariado para quem quiser servir lá no exército ucraniano, para lutar na guerra, já falei sobre isso várias vezes. Quem tiver interesse, tem a página, e tem outros vídeos que eu falo sobre isso mais, lá no meu canal Mundo em Revolução também eu falo sobre isso, mas o importante é isso. Um dos requisitos é justamente você não ter ficha criminal e você não ser ligado a nenhuma organização criminosa, né? O caso desse cara, como eu falei, já passei para o SBU. O SBU, que é a Polícia Federal lá da Ucrânia, já está investigando o que aconteceu e em breve a gente deve ter algum resultado sobre isso, né? E se você quiser mais informações sobre isso, mais informações sobre a guerra da Ucrânia em si, eu vou deixar também o link do meu vídeo da Ucrânia de hoje, em que eu falo sobre a situação, o que está acontecendo lá na Ucrânia neste momento.
Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.